Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, limpa nome, verdades e mentiras. A Globo fez uma reportagem no Fantástico dizendo que esses procedimentos de limpa nome são ações fraudulentas, são ações envolvendo atos criminosos, acusando juízes, acusando advogados e associações. Primeiramente, eu como advogado especializado, dedicado, professor de direito de trânsito, então dedicado ao direito de trânsito e também dedicado à defesa do consumidor, eu vou discordar da Rede Globo. Sim, pode ser que exista um ou outro caso de fraude, mas isso acontece na advocacia, na medicina, nos esportes, na engenharia, na contabilidade, no funcionalismo público, ou seja, onde existe ser humano, pode existir uma situação de atividade antijurídica. Mas você rotular todas essas ações, tem aqui dezenas de clientes me enviando mensagens para saber informações sobre essa reportagem da Rede Globo, e até com medo. Eu quero dizer para você o seguinte: eu, em particular, não faço parte de nenhuma associação, nunca fiz e não faço. Pode ser que eu venha a fazer no futuro, mas no dia de hoje eu não faço parte de nenhuma associação e nunca fiz. Todas as ações que eu entrei em processo de retirada de restrições, SPC, Serasa, protesto, Banco Central através do RCS, do Bacen do Registrato, todas foram devidas. Tem várias ações que eu perdi e tem várias ações que eu ganhei. Tá lá. Claro, tramitam em segredo de justiça, então você, Globo, e vocês não vão ter acesso, lógico, mas eu acredito que 99,9% dos advogados e advogadas que trabalham com ação de limpa-nome trabalham dentro da legalidade. Daí, rotular todo tipo de ação dessa como uma fraude é, no mínimo, vamos dizer assim, fora da lógica, fora da ética jornalística e fora do que deve ser. Primeiramente, entenda o seguinte: quando você me contrata para entrar com ação de superendividamento, eu vou pedir para tirar a restrição do seu nome. Quando você me contrata para fazer uma ação de revisional, porque o juro está muito alto, eu vou fazer o pedido de retirada de restrições do seu nome. Quando você me contrata para fazer qualquer tipo de procedimento que tenha a ver com a dívida, eu ou qualquer advogado ou advogada, nós vamos pedir ao juiz e vamos tentar convencer o juiz de que retire todas as anotações do seu nome. Isso não é fraude, isso não é golpe, é o procedimento normal, o procedimento natural. Outra coisa, chamar Serasa de órgão de proteção ao crédito, chamar SPC de órgão de proteção ao crédito. Serasa e SPC são empresas privadas. Não tem nada a ver com órgão. Ou seja, a Globo erra, a Globo mente quando diz que essas ações são fraudes. Não, eu vou tirar a restrição do seu nome, mas a sua dívida vai continuar. A Globo errou feio aí, derrapou feio. Ela deveria dizer: algumas ações têm um ar de ilegalidade, ou existe fraudes em algumas ações, o Ministério Público está investigando. Sim, eu concordo. Mas dizer que essas ações são ações fraudulentas, caia fora, e ainda colocar uma pessoa que eu não sei se é um membro do Ministério Público, ou seja lá quem é, dizendo que nada é fácil, que se a pessoa chegar para você oferecendo isso, que você duvide. Isso é totalmente descabido, amigo. A advocacia não é feita para covardes. A advocacia não é feita para pessoas que têm medo. Se você trabalha em defesa do consumidor, em ações legítimas de retirada de restrições, sem envolvimento com atos ilícitos, se pronuncie, diga as verdades que você precisa dizer, porque, primeiramente, a OAB tem que se pronunciar, e segundo, a própria Globo tem que se retratar, porque tem agora aqui dezenas de pessoas mandando mensagem para seus patronos, para suas advogadas, pedindo esclarecimento. Será que eu fui vítima de um golpe? Isso é inadmissível, pessoal. Então, como é que funciona?
A própria lei, o Código de Defesa do Consumidor, Lei de Proteção aos Dados, Lei do Superendividamento, são diplomas legais que dão subsídio para que nós, advogados e advogadas, retiremos os seus nomes, os seus dados, CNPJ, SPC, de lá do Bureau de Proteção ao Crédito ou das empresas que fazem esse tipo de divulgação, que muitas vezes é indevida, baseando-se no princípio, na máxima do direito do devido processo legal, onde diz que quando uma pessoa tem uma dívida, antes de ser negativado, antes de ser registrado ali aquele CPF, ela deve ser intimada, ela deve ser citada para pagar a dívida ou se pronunciar. E isso não acontece. Tem uma outra coisa que você tem que entender, que muitas pessoas não olham e-mails, e as que olham, tem e-mails indo para a lixeira, tem e-mails indo para a caixa de spam. Então entenda, a notificação tem que ser no seu endereço físico, na porta de sua casa, na caixa dos correios. Só que o que é que os birôs de crédito fazem? Manda por e-mail ou por SMS. Você já trocou de celular, você não recebeu o e-mail porque caiu na caixa de spam. Quem é o culpado? É você ou é a instituição que não está obedecendo a lei? Ou seja, pessoal, quando você deixa de ser notificado daquela dívida, você tem o direito de requerer a retirada dela lá do Bureau de Proteção ao Crédito. E digo mais, há algumas pessoas leigas, e eu entendo isso, que falam assim: ah, mas se está devendo tem que negativar mesmo, se está devendo tem que sujar mesmo. E quando for você que esquecer de pagar uma conta de energia, uma conta de água, uma conta de condomínio, esquecer de pagar uma fatura, e você tiver o seu nome negativado, você vai procurar quem para retirar? Você vai fazer o quê? E quando for você que tiver com suas contas todas pagas, igual metade das pessoas que me procuram aqui, doutor, tá pago, eu já quitei essa dívida, tenho aqui o comprovante, estão negativando o meu nome. Você vai procurar quem? Você vai procurar a Globo ou vai procurar um advogado? Lógico que você vai procurar um advogado. Ah, mas a Globo não disse isso. Realmente, a Globo não disse isso. Ela deixou de informar que existem sim ações legítimas, ações legais, mas tomem cuidado. Vá no escritório do advogado ou da advogada, procure saber se a ação praticada por aquele profissional é legítima ou é uma ação viciada. Faltou isso, porque quando você rotula todo tipo de procedimento de retirada de restrições a, vamos dizer assim, ilegalidades, fraudes, comportamentos inadequados, você chama todo o sistema, a própria lei de ilegítimos, de golpistas, e isso me ofendeu. Me ofendeu por quê? Porque eu trabalho com isso e eu nunca cometi nenhum ato ilícito. Um outro ponto também que a gente pode subsidiariamente ou por analogia chamar para a conversa é o fato de que eu trabalho com recurso de multas. Eu já consegui reativar centenas de carteiras de motoristas canceladas. Eu já consegui. Nunca chamei um juiz para fazer arrumadinho, nunca chamei o diretor de nenhum Detran para fazer arrumadinho. E as multas que eu cancelei? As multas de bafômetro, as multas de velocidade, as multas indevidas que eu consegui cancelar. Foi indevido? Foi golpe? Se você chamar elas por elas, uma coisa tem a ver com a outra. Não, pessoal. Todo procedimento advocatício obedece a um rito, a um procedimento legal. Ou seja, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio que diz que o devido processo legal tem que ser respeitado, e quando você, advogado ou advogada, enxergar algo que seja viciado, você tem sim que defender o seu cliente com coragem e pedir aquilo que for cabível no caso concreto. E eu vou continuar defendendo os meus clientes, independentemente de reportagem de quem quer que seja. Se você se sente ofendido, se você for advogado, faça um vídeo e marque a OAB, porque agora é hora da OAB se pronunciar. Grande abraço e fiquem com Deus.